pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui para dar continuidade à leitura de A Vida Secreta dos Escritores, Dr. Guilherme Musso. Esse aqui foi o livro escolhido por vocês. Vocês me ajudaram a escolher, né, nas últimas enquetes para o desafio literário. Não se esqueça que já está rolando enquete para o próximo. Então, sempre ao final dos vídeos aqui de leitura do desafio literário, eu já coloco as opções para o próximo. E também nas minhas redes sociais, stories, status, enfim, eu tô sempre lá postando. Então, comenta bastante, me ajuda, dá essa força pra gente decidir qual vai ser o próximo. O desafio literário de abril, tá bom? Me ajudem, me deem essa força, né? Pode comentar aqui, usando a hashtag, lá nas redes sociais, nos status, enfim, fiquem à vontade. Mas me ajudem a escolher o próximo, tá bom? Esse daqui foi o mais votado, então esse foi o escolhido. Nós já estamos, né, na metade aí da história, né, praticamente. Vou dizer assim, nós estamos na metade. E ontem, então, nós vimos que bastante coisa aconteceu, né, até ontem. A gente já viu que teve muita informação, né, então as informações elas vão chegando a todo momento, né. E hoje eu tenho certeza que nos capítulos 8 e 9, que são os capítulos que nós vamos ler hoje, muita coisa vai também, né, vamos continuar recebendo as informações e vamos aí, eu acredito, que já começar a conseguir ter teorias, não sei, né? Vamos aguardar, vamos ver o que acontece. Mas antes de eu começar a leitura, então, eu vou pedir o meu like. Vou pedir que você se inscreva no canal, se caso ainda não for inscrito, tá esperando o quê para se inscrever? E também ativar as notificações, porque isso é extremamente importante. O YouTube vai te avisar sempre que tiver vídeo novo, então não esquece de ativar as notificações, tá bom? Isso é bem importante. E também comenta e também compartilha, tá bom? Deixa aqui embaixo o link da Amazon para você comprar o que você quiser, tá? E utilizando o meu link você me dá uma força pro canal. Né, pra mim, no geral, e também o link para você adquirir o livro A Vida Secreta dos Escritores nessa edição que está disponível nas livrarias. Essa edição aqui é a edição da Tag, Inéditos, né, do Clube da Tag, e eu recebi ela em outubro do ano passado. Então, vou deixar também link e meu código de desconto aí, você consegue um desconto muito bom na primeira caixinha, tá bom? Então, bora lá! Hoje, então, vamos ler o capítulo 8 e o capítulo 9. Certo? Vamos começar então, deixa eu me ajeitar aqui. Olha lá, o nome do capítulo, gente, é Toda Pessoa é uma Sombra. E a citação desse capítulo é: uma pessoa é uma sombra onde jamais podemos penetrar. Uma sombra onde podemos alternadamente imaginar com muita verossimilhança que brilham o ódio e o amor. Quem disse isso foi o Marcel Proust, tá? Olha aqui. Beleza? Muito legal essas citações de início de capítulo, gostei bastante. Futuramente, penso que quando eu escrever meu livro, eu vou querer colocar citações também que tenham a ver com o enredo do capítulo. Acho que isso é interessante. Eu acredito que tenha um link aí, né? Uma coisa, uma conexão. Vamos lá, então. Capítulo 8. Depois da minha movimentada expedição ao Cottage de Colin Dunbar, que se encerrara com a minha vitória sobre Little Max, voltei à cidade e me refugiei a uma mesa do As Flores do Malte. Evitei a animação do terraço e me sentei na parte de dentro, perto de uma janela de onde podia ver o mar. À frente de um chocolate quente, li e reli as cartas roubadas do quarto de Matilde. Todas tinham sido redigidas pela mesma pessoa e o meu coração pulou na garganta quando reconheci a letra, inclinada e fina, de Nathan Fowles. Eu não tive a menor dúvida, pois vira na internet várias fotografias dos manuscritos de seus romances que ele havia doado à Biblioteca Municipal de Nova York. Havia umas 20 cartas de amor sem envelope enviadas de Paris e de Nova York. Somente algumas estavam datadas num período que se estendia de abril a dezembro de 1998. Tinham a assinatura Nathan e eram dirigidas a uma mulher misteriosa que não era nomeada. A maioria começava com meu amor, mas numa delas Fowles se referia à letra S, como sendo a inicial do nome dela. Precisei interromper a leitura várias vezes. Eu podia simplesmente ler aquelas cartas e penetrar na intimidade de Fowles sem autorização? Tudo em mim gritava que não, mas que eu não podia fazer aquilo. Mas o meu dilema moral não durou muito diante da minha curiosidade e da impressão de estar lendo um documento tão único quanto fascinante.
Ao mesmo tempo literária e sentimental, aquela correspondência desenhava o retrato de um homem loucamente apaixonado e de uma mulher sensível, ardente e cheia de vida. Uma mulher da qual Fowles estava visivelmente separado, embora a leitura não informasse os obstáculos que impediam os amantes de se ver com uma mais frequência. Consideradas um conjunto, as cartas formavam uma obra de arte híbrida, mistura de literatura epistolar clássica, poesia e relatos ilustrados com pequenas e magníficas aquarelas realizadas em diferentes tons de ocre. Não era uma conversa de verdade. Não era o tipo de carta em que se fala do dia ou do que se comeu na última refeição. Era uma espécie de hino à vida e à necessidade de amar, apesar da dor da ausência, da loucura do mundo e da guerra. O tema da guerra impregnava todos os escritos, a luta, os dilaceramentos, a opressão, mas não ficava claro se Fowles se referia a um conflito armado em curso ou se recorria a uma metáfora. Em relação ao estilo, o texto estava cheio de brilhantismo, de figuras de linguagem audaciosas, de alusões bíblicas. Revelava uma nova faceta do talento de Fowles. A musicalidade me lembrava Aragon e alguns poemas para Elsa Triolet, ou Apollinaire, no fronte do exército. A intensidade de algumas passagens me fazia pensar em As Cartas Portuguesas. A perfeição normal me fez, inclusive, suspeitar que aquelas cartas pudessem ser um mero exercício literário. Aquela S havia realmente existido ou era apenas um símbolo? A personificação do objeto de amor, o universal que falava a todos os apaixonados. Uma segunda leitura acabou com essa impressão. Tudo naquelas palavras exalava sinceridade, intimidade, ardor, esperança, planos para o futuro. Embora aqueles impulsos parecessem velados por uma ameaça potencial que planava nas entrelinhas. Na terceira leitura tecia outra hipótese. S estava doente. Aquela era a guerra que uma mulher tratava contra a doença. Mas natureza e os elementos meteorológicos também desempenhavam um papel importante nas cartas. As paisagens eram contrastantes, ao mesmo tempo precisas e poéticas. Fowles havia associado ao sol e à luz do sul e ao céu metálico nova-iorquino. Essa estava associada a algo mais triste. Montanhas, um céu de chumbo, temperaturas glaciais, uma noite precoce que cai sobre o território dos lobos. Consultei a hora no celular. Eu tinha negociado amanhã com Albert, mas devia voltar ao trabalho às 14. Repassei as cartas uma última vez em ordem cronológica. E uma pergunta se impôs. Haveria outras cartas ou algo colocaria um brusco fim àquela atração física e intelectual? Acima de tudo, eu me perguntava que mulher poderia ter inspirado a Fowles sentimentos tão apaixonados. Eu tinha lido mais ou menos tudo que havia para ler sobre ele, mas mesmo quando Fowles ainda recebia os meios de comunicação, nunca revelara muita coisa sobre a sua vida pessoal. E uma ideia me ocorreu subitamente. E se Fowles fosse gay? E se S, o anjo de cabelos dourados escritos nas cartas, fosse um homem? Mas não. Essa hipótese não resistia às concordâncias gramaticais que remetiam ao feminino. Meu telefone vibrou em cima da mesa e uma notificação apareceu na tela, avisando-me de uma série de tweets de Lafaurie. Ele avaliava novas informações obtidas com as suas fontes. E depois de fazer a ligação entre Apolline e Karim, os policiais dirigiram suas investigações a Essone para interrogar o ex-traficante. Membros da polícia judiciária de Évry tinham visitado a casa dele, no bairro Epinets. Além de Karim não estar em lugar nenhum, os vizinhos diziam não ter notícias suas havia 2 meses. Os funcionários da usina também não o viam fazia tempo, mas, como nenhum deles gostava da polícia, ninguém comunicara o desaparecimento. O último tweet de Lafaurie dizia que durante a busca vários vestígios de sangue haviam sido encontrados na casa dele. Análises estavam em curso. Guardei essa informação num canto da mente e voltei às cartas de Fowles. Coloquei-as com cuidado no bolso do casaco e me levantei para ir à livraria. O arrombamento ao quarto de Matilde Money fora frutífero. Eu agora estava na posse de um elemento biográfico, cujo teor eu era uma das poucas pessoas a conhecer. A revelação desses documentos extraordinários escritos por um autor cultuado causaria, sem sombra de dúvidas, um verdadeiro abalo no mundo editorial. No final dos anos 1990, um pouco antes de anunciar sua saída definitiva da cena literária, Nathan Fowles havia vivido uma paixão, um amor que arrastava e consumia tudo à sua passagem.
Mas algum acontecimento desconhecido e temível pusera fim à relação e partira o coração do escritor. Depois disso, Fowles colocara a sua vida entre parênteses, parara de escrever e aparentemente fechara o coração para sempre. E tudo levava a crer que aquela mulher, o anjo de cabelos dourados, era a chave para o segredo de Fowles, a face oculta do seu silêncio, sua Rosebud. Seria para recuperar aquelas cartas e preservar para seu segredo o que Fowles me pedira para investigar Matilde? Como o jornalista havia conseguido aquela correspondência? Acima de tudo, por que guardava dentro de um rodapé como se escondesse dinheiro ou drogas? Nathan, acorde. Eram 9 horas da noite. O Cruzeiro do Sul estava mergulhado na mais completa escuridão. Depois de apertar a campainha por 3 minutos sem resposta alguma, decidi pular o muro da propriedade. Avancei quase de 4 na escuridão sem ousar ligar a lanterna do celular. Eu estava muito nervoso, pensava que o Golden Retriever pularia em cima de mim. E já tinha tido a minha cota de cachorros pelo dia. Mas o velho Bronco me recebeu como um salvador, guiando-me até o seu dono, que jazia no chão do terraço. Em cima das lajes de pedra, o escritor dormia em posição fetal, com uma garrafa de uísque vazia ao lado do corpo. Fowles tinha bebido até cair. Nathan! Gritei sacudindo-o. Liguei todas as luzes da rua e voltei até ele. Tinha respiração pesada e irregular, e lentamente consegui fazê-lo voltar a si, ajudado por Bronco, que lambia o seu rosto. Fowles acabou se levantando. Tudo bem? Tudo bem, ele me garantiu, limpando o rosto com um antebraço. O que está fazendo aqui? Tenho coisas para lhe contar. Ele esfregou as têmporas e as pálpebras. Porcaria de dor de cabeça. Juntei a garrafa vazia. Depois de tudo que bebeu, não era para menos. Era uma garrafa de Barano Niwa, uma destilaria japonesa mítica que aparecia em todos os romances de Fowles. A marca interrompera sua produção nos anos 1980. Desde então, a raridade das garrafas restantes tornara seu preço estratosférico. Que desperdício se embebedar com o néctar daqueles. O que encontrou na casa da jornalista? Você precisa tomar um banho primeiro. Ele abriu a boca para me mandar a merda, mas acabou mudando de ideia. Talvez tenha razão. Aproveitei sua ida ao banheiro para explorar a sala. Eu não conseguia acreditar que estava conhecendo a intimidade de Fowles. Como se tudo se referisse a ele em uma outra dimensão. Solene. Entre a caverna de Alibabá e a de Platão, o Cruzeiro do Sul tinha para mim uma aura impenetrável e misteriosa. E na primeira vez que estive ali, fiquei impressionado com a ausência de fotografias, de souvenirs e de todas as coisas que lastram um lugar do passado. A casa não era fria, longe disso, mas era um pouco impessoal. O único toque de fantasia era a miniatura de um modelo de carro esportivo, um Porsche 911, prateado com listras azuis e vermelhas. Eu havia lido num jornal norte-americano que Fowles tivera um carro idêntico nos anos 1990. Um modelo único que o construtor alemão fizera sob medida em 1975 para o maestro Herbert von Karajan. Depois da sala, explorei a cozinha e abri a geladeira e os armários. Preparei um chá, uma omelete, torradas e uma salada verde. Enquanto isso, tentei consultar meu telefone para saber as novidades da investigação, mas todos os risquinhos do sinal estavam desesperadamente vazios. Na bancada da cozinha, ao lado do cooktop, avistei um antigo aparelho de rádio, como o do meu avô. Liguei o rádio sintonizando na estação de música clássica e girei o botão para tentar achar de notícias. Infelizmente, cheguei ao Jornal das 21 na RTL, bem no fim do programa. Eu estava tentando encontrar a France Info quando Fowles entrou na peça. Ele tinha trocado de roupa, camisa branca, jeans, óculos de tartaruga. Estava 10 anos mais jovem e parecia descansado, como se tivesse dormido 8 horas. Com a sua idade, deveria maneirar na bebida. Fique quieto. E com um sinal de cabeça, agradeceu-me por ter preparado o jantar. Ele pegou 2 pratos e talheres e colocou frente a frente no balcão. Novos elementos no caso do assassinato da Ilha Belmont, anunciou o rádio. Nós dois nos aproximamos do aparelho. Havia de fato 2 novidades. A primeira era assombrosa. Graças a uma denúncia anônima, a polícia judiciária de Évry tinha acabado de encontrar o cadáver de Karim Armani em algum lugar da floresta de Senart. O estado de decomposição no corpo indicava uma morte de vários dias, e o assassinato de Apolline Chapuis tornava-se de repente muito mais complexo. Lógica midiática, porém,
ele paradoxalmente perdia a singularidade para ser vinculado a um conjunto mais vasto e menos exótico, o submundo do crime, o subúrbio parisiense. O caso da Ilha Belmont tornava-se, ao menos provisoriamente, o caso Armani. A segunda notícia ia nesse mesmo sentido. O prefeito marítimo acabava de decidir pela suspensão do bloqueio da ilha, uma decisão que, segundo a France Info, seria efetiva a partir da manhã seguinte às 7 horas. Fowles não pareceu particularmente afetado por essas notícias. A crise que o mergulhara na bebedeira havia passado. Ele comeu sua metade da omelete enquanto me contava a conversa que tivera com Matilde à tarde, e fiquei hipnotizado pelo que ele me contava. Eu era jovem demais para ter qualquer lembrança do caso Verneuil, mas tinha ouvido falar a respeito em algum programa de rádio ou televisão, que voltava a mistérios do passado. Egoisticamente, via em tudo aquilo uma excelente matéria romanesca, sem entender o que eu poderia ter levado Fowles a tamanho desgosto. Foi isso que o deixou nesse estado? Que estado? Aquele em que estava depois de passar a tarde toda bebendo uísque. E em vez de ficar falando de algo que não lhe diz respeito, conte o que descobriu no quarto de Matilde Money. Com cautela comecei a falar da pesquisa de que Matilde parecia estar fazendo. Primeiro sobre Karim Armani, depois sobre ele mesmo. E quando mencionei a foto dos sapatos, ele pareceu realmente desconcertado. Essa garota é maluca. Não encontrou mais nada? Encontrei, mas temo que não será do seu agrado. Deixei-o curioso, mas não senti prazer nisso, pois sabia que causaria sofrimento. Matilde Money tinha algumas cartas. Que cartas? Cartas suas. Eu nunca lhe escrevi carta alguma. Não, Nathan. Cartas que você escreveu para outra mulher há 20 anos. Tirei o pacote do bolso do casaco e coloquei-as no lado dos pratos. Primeiro ele olhou para as folhas sem ser capaz de apreender de fato a sua realidade. Levou um bom tempo para ousar a pegá-las. E depois levou um tempo ainda maior para começar a ler as primeiras linhas. O seu rosto estava lúgubre. Era mais do que estupefação. Era realmente como se Fowles tivesse acabado de ver um fantasma. E pouco a pouco ele conseguiu se recobrar do choque e recuperou a compostura. Você leu? Sinto muito, mas li. E não me arrependo. Elas são sublimes, a tal ponto que você deveria autorizar que fossem publicadas. Acho que é melhor você ir embora, Rafael. Obrigado por tudo que fez. Sua voz vinha de além túmulo. Levantou-se para me acompanhar, mas nem chegou até a porta e se despediu como um vago aceno. Na entrada vi que ele se dirigiu para o bar e se serviu de uma nova dose de uísque antes de se sentar na poltrona. E depois seu olhar se turvou e sua mente foi para outro lugar, para a floresta labiríntica do passado e para a dor das recordações. Eu não podia deixá-lo daquele jeito. Espera, Nathan, você já bebeu demais por uma noite, eu disse, voltando até ele. Postei-me à sua frente e peguei o copo. Me deixe em paz. Tente entender o que aconteceu em vez de fugir para a bebida. E pouco acostumado a que lhe dissessem o que fazer, Fowles tentou arrancar o copo das minhas mãos. Como resisti, o recipiente escapou e explodiu no chão. Encaramo-nos como os dois idiotas. Não parecíamos ridículos. Recusando-se a admitir a derrota, Fowles pegou a garrafa de uísque e começou a beber do gargalo. Ele deu alguns passos para abrir a porta envidraçada do terraço para Bronco e aproveitou para sair e se sentar numa poltrona de vime. Como Matilde Money conseguiu encontrar essas cartas? É impossível, ele pensou em voz alta. E em seu rosto a estupefação dera lugar à preocupação. Quem é a mulher para quem você escreveu, Nathan? Perguntei, também saindo para o terraço. Quem é esse? Uma mulher que amei. Isso eu imaginei, mas que fim levou? Ela morreu. Sinto muito mesmo. Sentei-me numa das poltronas ao seu lado. Ela foi friamente assassinada há 20 anos. Por quem? Por um canalha da pior espécie. Foi por isso que você parou de escrever? Sim, como comecei a explicar a você hoje de manhã. Fiquei destruído de tristeza. Parei porque não era mais capaz de encontrar a unidade espiritual necessária à escrita. Ele olhou para o horizonte como se buscasse respostas. À noite, quando a superfície da água brilhava sob a lua cheia, a paisagem se tornava ainda mais férica. Tinha-se realmente a sensação de estar sozinho no mundo. Foi um erro parar de escrever, ele retomou, como se tivesse acabado de ter uma súbita revelação. A escrita estrutura a vida e as ideias, e ela organiza o caos da existência. Uma pergunta me ocorrera fazia algum tempo. Por que nunca saiu dessa casa? Fowler soltou um longo suspiro.
Comprei o Cruzeiro do Sul para essa mulher. Ela se apaixonou pela ilha e por mim ao mesmo tempo. Ficar aqui era o mesmo que ficar com ela. 1000 perguntas se queimavam a língua, mas Fowler não me deu tempo de fazê-las. Vou levá-lo de carro, ele disse, levantando-se num pulo. Não precisa, vim de scooter, descanse. Como quiser. Ouça, Rafael, você precisa continuar escarafunchando as motivações de Matilde Money. Eu não sei explicar, mas sinto que ela está mentindo. Alguma coisa não bate. Ele me estendeu a garrafa de Baranouia, que devia custar o equivalente a 1 ano do meu aluguel. Tomei um gole no gargalo para a volta. Por que não me conta tudo? Porque ainda não conheço toda a verdade. E porque a ignorância é uma espécie de proteção. Está mesmo me dizendo isso? Que a ignorância vale mais do que o conhecimento? Não foi isso que eu disse, e você sabe muito bem. Mas acredite na minha experiência. Às vezes é melhor não saber. E aqui a gente termina então o capítulo 8. Capítulo 9. A morte dos nossos. As feridas da vida são incuráveis. Não paramos de descrevê-las na esperança de conseguirmos construir uma história que as explique definitivamente. Citação de Helena Ferrante, gente, ó. Helena Ferrante. Legal, né? Vamos lá. Quinta-feira, 11 de outubro de 2018. Eram 6 horas da manhã. O dia ainda não havia nascido, mas abri a porta da livraria para renovar o ar da loja. Perto da escrivaninha, inspecionei o fundo da lata de café moído. Estava vazia. Devo ter bebido umas 10 xícaras ao longo daquela noite de pesquisas. E a velha impressora de Aldberg também estava prestes a se entregar. Eu tinha utilizado o último cartucho de tinta da reserva para guardar uma cópia das minhas descobertas mais importantes. E depois coloquei os documentos e as fotografias no grande mural da cortiça da loja. Passei a noite vagando no site em busca de informações sobre o assassinato de Verneuil. Consultei os arquivos online dos grandes jornais. Baixei alguns livros eletrônicos e ouvi trechos de dezenas de podcasts. O vírus do caso Verneuil era contagioso. A história era tão trágica quanto fascinante. No início, pensei que logo teria uma certeza íntima a respeito de tudo. Mas, depois de uma noite de imersão, continuei absolutamente desconcertado. Várias coisas tornavam perturbadora aquela tragédia. Uma delas era o fato de que o assassino, ou os assassinos dos Verneuil, nunca tinham sido identificados. O crime não era, porém, um obscuro caso arquivado provincial dos anos 1970, mas um verdadeiro massacre dentro de Paris. Na virada do século XXI, um massacre que envolvia a família de uma figura pública e que tivera a investigação comandada pela nata da polícia francesa. Estávamos mais próximos do Tarantino do que de Claude Chabrol. Fiz as contas. Eu tinha 6 anos na época, portanto nenhuma lembrança de alguma menção ao ocorrido nos jornais. Mas eu tinha certeza de que ouvira alguma coisa mais tarde. Talvez durante os anos de colégio, ou mais provavelmente em alguma edição dos programas Fates entre L'Accusé ou L'Heure du Crime. Nascido em 1954 em Arcueil, médico especialista em cirurgia do aparelho digestivo, Alexandre Verneuil começou a desenvolver sua consciência política no liceu, nos prolongamentos de maio de 1968, antes de se aproximar dos jovens roccardianos e se filiar ao Partido Socialista. Depois de formado, trabalhou no La Salpêtrière e no Hospital Cochin. Seu engajamento político se transformou em engajamento humanitário. Sua trajetória se assemelhava à de várias personalidades da época, na confluência entre sociedade civil, ajuda humanitária e mundo político. Trabalhando com os médicos do Mando e da Cruz Vermelha Francesa, Alexandre Verneuil podia ser encontrado em quase todos os palcos de guerra dos anos 1980 e 1990. Etiópia, Afeganistão, Somália, Ruanda, Bósnia. E depois da vitória dos socialistas nas eleições legislativas de 1997, havia sido nomeado conselheiro de saúde no gabinete da Secretaria de Estado da Cooperação, mas ocupar esse cargo por poucos meses, preferindo voltar a campo, com destaque para Kosovo. De volta à França, no final de 1999, tornara-se diretor da Escola da Cirurgia da Assistência Pública. Hospitais de Paris, APHP. Paralelamente às atividades médicas, havia escrito vários livros de peso sobre temas como bioética, ingerência humanitária e exclusão social. Figura respeitada dos direitos humanos, Verneuil também era um excelente frequentador dos meios de comunicação que adoravam sua combatividade e sua eloquência. O drama havia acontecido na noite de 11 de junho de 2000.
dia da primeira partida da equipe francesa de futebol na Eurocopa. Naquela noite, Verneuil e a mulher Sofia, uma cirurgiã dentista, cujo consultório da rua Rue Rocher era um dos mais prósperos de Paris, festejavam os 11 anos do filho Theo. A família morava num belo apartamento do 16 arrondissement no Boulevard de Beauséjour. Gente, é francês, eu não sei ler isso aqui não. No segundo andar de um prédio dos anos 1930, que tinha uma bela vista para a Torre Eiffel e para o Jardim du Ranelagh. As fotos do menino que eu vi na internet me perturbaram, pois me fizeram pensar em mim mesmo naquela idade. Rosto jovial, dentes separados, cabelo loiro e óculos redondos e coloridos. 18 anos após o ocorrido, a ordem dos fatos ainda era objeto de controvérsia. De que se tinha certeza? De que por volta da 00h15, policiais da Brigada Anticrime, a BAC-75N, chamados por um vizinho do prédio contíguo, entraram na casa dos Verneuil. A porta do apartamento estava aberta. Perto da entrada, tiveram que passar por cima do cadáver de Alexandre Verneuil, que jazia no chão, o rosto quase arrancado por um tiro a queima-roupa. Sua mulher Sofia, assassinada um pouco mais adiante, estava caída na porta da cozinha, com uma bala em pleno coração. E o jovem Theo, por sua vez, tinha sido executado com um tiro nas costas e estava caído no corredor, o horror em estado bruto. A que horas ocorreu o massacre? Por volta das 23h45, às 23h30. Alexandre telefonou para o pai para comentar a partida de futebol, vitória de 3-0 para a equipe francesa da geração de Zidane sobre a Dinamarca. Ele desligou o telefone às 23h38. O alerta do vizinho foi dado 20 minutos depois. Como confessou o vizinho, demorou para ligar para a polícia porque o contexto festivo ligado à celebração da partida o levara a confundir os tiros com rojões. A investigação não foi feita de qualquer jeito. Alexandre era filho de Patrice Verneuil, um antigo grande policial que havia co-dirigido a Polícia Judiciária de Paris e que na época ainda era alto funcionário do Ministério do Interior. Mas as buscas não revelaram muita coisa. Elas descobriram que o arrombamento havia ocorrido na mesma noite no terceiro e último andar do prédio, na casa de um casal de aposentados que estava no sul da França. Elas também haviam constatado o desaparecimento das joias de Sofia Verneuil e da coleção de relógios de seu marido, membro não complexado da esquerda Rolex, um médico que tinha vários relógios de luxo, dentre os quais o modelo Panda Paul Newman, estimado em mais de 500 mil francos. A entrada do prédio tinha um sistema de monitoramento, mas a gravação não pôde ser utilizada porque a câmera de segurança estava virada para a parede do hall, sem que ninguém pudesse explicar com certeza se aquilo fora feito de propósito ou por acidente. E nem se datava de algumas horas ou dias ou de vários dias. A balística identificou a arma utilizada nos crimes. Uma espingarda deslizante e cano rajado com balas de calibre 12. O tipo mais comum, que não foi encontrada. A análise dos cartuchos tampouco permitiu identificar a ligação com alguma arma registrada em outro caso. E o mesmo se deu em relação à análise dos vestígios de DNA que pertenciam à família, ou não correspondiam a nenhum dos perfis das bases de dados. E era isso, ou mais ou menos. Depois de consultar aqueles documentos, tomei consciência de ser uma das primeiras pessoas a acessar aquele caso relacionando ao potencial papel de Apolline Chapuis e Karine Armani. Com eles, um novo roteiro se desenhava. Os dois criminosos tinham primeiro arrombado o apartamento vazio dos aposentados do terceiro andar e depois haviam descido para visitar o do andar de baixo. Talvez pensasse que a família não estava em casa, mas os Verneuil os surpreendera. Tomado de pânico, Karine ou Apolline atirara. Um cadáver, 2 cadáveres, 3 cadáveres. E roubaram os relógios, as joias e a máquina fotográfica. A hipótese se sustentava. Todos os artigos que eu havia lido sobre os Bonnie e Clyde de Stalingrad indicavam que Karine era violento. Ele não hesitara em atirar no gerente de um bar de apostas com uma pistola de chumbinho, e o pobre sujeito perdera um olho na ocasião. Espreguicei-me na cadeira e bocejei. Antes de tomar uma ducha, ainda me faltava ouvir um podcast. Affaires Sensibles, um programa da France Inter que dedicava um dos seus episódios ao caso Verneuil. Tentei iniciar o programa no computador, mas o leitor ficou girando no vazio. Merda, a internet caiu de novo.
Era um problema recorrente na casa. Eu precisava subir ao primeiro andar com frequência para reiniciar o modem. O problema é que eram 6 horas da manhã e eu não queria acordar Aldberg, mas precisei correr o risco e subir as escadas em silêncio absoluto. O livreiro dormia com a porta entreaberta. E na sala, liguei a lanterna do celular e fiz o possível para caminhar sem fazer barulho, até a mesa onde ficava a central da internet. Desliguei e religuei o modem e saí, tentando não fazer a assoalho ranger. Um arrepio. Eu tinha visitado aquele cômodo diversas vezes, mas estranhamente no escuro ele parecia diferente. Dirigi a lanterna para as prateleiras da biblioteca. Ao lado das edições de Pleiad e das encadernações Bonnet para sinos havia vários porta-retratos de madeira. Intuição? Instinto? Curiosidade? Aproximei-me para contemplar as fotos de família. Primeira imagem de Aldberg e de sua mulher, Anita, como se ele me contara em sua primeira conversa. Morrera de câncer 2 anos antes. Vi o casal em diferentes fases da vida. Casamento em meados dos anos 1960, com um bebê de colo que se transformava num pré-adolescente mal-humorada em outra foto. No início dos anos 1980, o casal posava todos sorrisos à frente do capô de um Citroën BX. Uma viagem à Grécia 10 anos depois, outra a Nova York antes da queda das torres, e dias felizes que só são apreciados depois de passado. Mas foram os 2 últimos porta-retratos que me gelaram o sangue. 2 fotografias de família em que reconheci outros rostos. Os de Alexandre, Sofia e Theo Verneyel. E o de Mathilde Money. O toque do telefone tirou Nathan Folles de um sono agitado e interrompido. Ele havia dormido no sofá com Bronco a seus pés. O escritor bocejou com dificuldade e se arrastou até o aparelho. Sim? Sua voz estava apagada, como se suas cordas vocais tivessem enferrujado durante a noite, e seu pescoço estava duro e dolorido, dando a impressão de que o menor movimento faria seu corpo ranger. Era Sabina Benoit, a ex-diretora da mediateca da casa de adolescente. Nathan, sei que é cedo, mas como você me pediu para ligar assim que tivesse algo... Fez bem, respondeu Folles. Consegui a lista dos alunos que assistiram à sua conferência. De fato, você veio 2 vezes, a primeira em 20 de março de 1998 e a outra em 24 de junho do mesmo ano. E não havia nenhuma Mathilde Money entre os participantes. Folles suspirou, massageando as pálpebras. Por que a jornalista havia mentido sobre isso? A única Mathilde que estava presente se chamava Mathilde Verneyel. O sangue de Folles congelou. Filha do pobre Dr. Verneyel, continuou a bibliotecária. Lembro bem dela, bonita, reservada, sensível e inteligente. Quem poderia prever na época o drama que a sua família viveria? Mathilde era filha de Alexandre Verneyel e neta de Gregor Aldberg. Chocado com essa revelação, fiquei um bom tempo de pé, imóvel na escuridão, paralisado, estuporado, completamente arrepiado. Eu não podia me contentar com apenas 2 fotos. Nas últimas prateleiras da biblioteca encontrei alguns álbuns, 4 grandes volumes com encadernações de tecido classificados por décadas. Sentei de pernas cruzadas no chão e à luz da lanterna comecei a folheá-los, olhando as imagens, passando os olhos nas legendas. O grosso do que descobri concentrava-se em alguns anos. Gregory e Anita Aldberg tiveram uma filha única, Sofia, nascida em 1962, que se casara com Alexandre Verneyel, em 1982. Da união haviam nascido Mathilde e Theo, que durante a infância frequentavam a ilha Belmont nas férias. Como Folles e eu pudemos deixar isso passar? Eu tinha a impressão de que os artigos que lera não mencionavam a existência de Mathilde. Como estava com o celular na mão, fiz uma verificação digitando as palavras-chave no Google. Um artigo do L'Express de julho de 2000 mencionava que, aos 16 anos, a filha mais velha da família não estava em Paris na noite do drama, pois estudava para o bac de francês na casa de uma amiga na Normandia. Milhares de hipóteses pululapam na minha cabeça. Senti que acabara de dar um passo decisivo na investigação, mas as consequências do que havia descoberto ainda me escapavam. Hesitei em sair dali. De onde estava, ouvi o ressonar compassado de Aldberg. Dormia do lado do quarto ao lado. Talvez já tivesse brincado demais com a sorte, mas talvez ainda tivesse outros segredos a descobrir. Arrisquei-me a dar uma espiada no quarto do livreiro. Era um aposento ascético, quase monástico. Perto da cama, sobre uma pequena mesa encostada na parede, um laptop. Era a única concessão à modernidade. A excitação me fez esquecer a prudência e correr aquele risco. Eu precisava saber mais.
Aproximei-me da mesa e, quase sem pensar, senti minha mão se fechar sobre o computador. De volta ao térreo, apressei-me a explorar o conteúdo do laptop. Aldebert não era um adepto das tecnologias mais recentes, mas não era tão antiquado quanto gostaria que acreditassem. Seu computador era um bom notebook Vaio do fim dos anos 2000. Eu tinha quase certeza a senha para desbloqueá-lo seria a mesma do PC da livraria. Tentei a sorte e constatei que estava certo. O disco rígido estava quase vazio. Eu não tinha a menor ideia do que estava procurando, mas estava certo, de que havia mais coisas a descobrir. Nas raras pastas de documentos dormia uma versão não atualizada da contabilidade da livraria, algumas faturas, um mapa topográfico de Belmont e arquivos PDFs de artigos e jornais sobre o passado criminal de Apolline Chapuis e Karen Armani. Nada de novo, eu já os tinha lido. Aquilo mostrava apenas que Aldebert fizera as mesmas pesquisas que eu. Hesitei em olhar os e-mails e as mensagens do livreiro. Aldebert não estava no Facebook, mas tinha criado um perfil para a livraria, que não era atualizado havia mais de um ano. Quanto à biblioteca de fotos, ela era pequena, mas tinha 3 álbuns com conteúdo que se revelou explosivo. Primeiro, inúmeras capturas de tela do site de Apolline Chapuis, depois em uma outra pasta, as fotografias de Karen Armani perambulando em Évry tiradas com teleobjetiva. As mesmas que eu havia encontrado no quarto de Matilde. Mas eu não estava no fim das minhas surpresas, pois a última pasta continha outras fotos. Primeiro pensei que se tratasse de que Matilde mostrara a Fowles, a viagem ao Havaí dos 2 criminosos e da noite no aniversário de Theo Verneuil. Visivelmente, porém, Matilde mostrara ao escritor apenas uma parte das imagens daquela noite. Outras, de fato, provavam que a jovem estivera presente no aniversário do irmão, na famosa noite em que sua família fora assassinada. Meus olhos ardiam, minha cabeça zumbia e eu sentia o sangue latejando nas têmporas. Como aquela informação podia ter escapado aos investigadores? Eu fui invadido por um estranho tipo de angústia, incapaz de tirar os olhos da tela que me machucava os olhos. Aos 16 anos, Matilde aparecia nas fotos como uma jovem bonita e um pouco frágil, alheia, o sorriso forçado, o olhar melancólico e fugídio. As teorias mais disparatas que me passaram pela cabeça, na mais trágica, Matilde assassinava a própria família. A última foto do álbum digital me revelou outra surpresa. Ela datava de 3 de maio de 2000. Sem dúvida, durante o feriadão de 1º de maio, vi Matilde e Theo posando com os avós na frente da Rosa Escarlate. Preparei-me para desligar o computador, mas no último impulso abri a lixeira. Ela continha 2 arquivos de vídeo que transferi para a área de trabalho e depois para o meu pendrive. Conectei meus fones de ouvidos e iniciei o vídeo. O que descobri me gelou o sangue. Sentada na cozinha com os cotovelos apoiados em cima da mesa, a cabeça entre as mãos, Fowles pensava nas consequências do que Sabina Benoit lhe revelara. Money deveria ser um pseudônimo. Mathilde Money não era suíça e se chamava Mathilde Verneuil. Se ela fosse de fato filha de Alexandre Verneuil, tudo o que acontecera na ilha nos últimos dias adquiriria um novo sentido. Devido à sua aversão pelos meios de comunicação, Fowles fora pego de surpresa. O fato de Mathilde ser jornalista o havia perturbado e induzido ao erro desde o início. Na verdade, Mathilde estava na ilha por uma simples razão: vingar o assassinato de sua família. A hipótese de que tivesse matado Karen e Apolline, que ela havia identificado como os assassinos de seus pais, era muito plausível. Dezenas de imagens, de recordações, de sons dissonantes passavam pelo cérebro de Fowles. E no meio daquele fluxo errático, uma imagem se fixou. Uma das fotografias da noite do aniversário que Mathilde lhe mostrara no barco, Verneuil, a mulher e o pequeno Theo posando no terraço com a Torre Eiffel de fundo. Uma obviedade o fulminou. Se aquela fotografia existia, era porque tinha sido tirada por alguém, e havia grandes chances de que esse alguém fosse Mathilde. E na noite do massacre, ela também estava no apartamento familiar. De repente, Fowles se sentiu invadido por um frio atroz. Ele entendeu tudo e se sentiu em grande perigo. Rapidamente levantou-se para ir à sala. Ao fundo da peça, ao lado das prateleiras metálicas que serviam para guardar a lenha, ficava um móvel talhado em madeira de oliveira, onde ele guardava a espingarda. Ele abriu o armário e constatou que a arma não estava mais ali. Então, alguém pegara a espingarda ornada com o cuceda. A arma maldita, causa de todos os males, que estava na origem de todos os seus sofrimentos.
E ele se lembrou então de uma velha regra da escrita. Quando o romancista menciona a existência de uma arma no início do relato, é porque um tiro obrigatoriamente será dado e um dos protagonistas morrerá ao fim da história. Como acreditava nas regras da ficção, Fowles teve certeza de que morreria naquele dia. Iniciei o primeiro vídeo. Com 5 minutos de duração, devia ter sido filmado com um celular, num lugar que parecia uma casa ou um prédio. Piedade. Não sei de nada. Nada além do que já te disse. Com as mãos presas por algemas, os braços mantidos acima da cabeça, Karin estava deitada numa espécie de mesa baixa e inclinada. Pelo rosto inchado e a boca sangrando, adivinhava-se que acabara de receber uma surra. O homem que fazia o interrogatório era um sujeito alto que eu nunca tinha visto na vida. Cabelos brancos e envergadura impressionante. Usava uma camisa quadriculada e uma jaqueta barbur e uma boina xadrez. Aproximei-me da tela para enxergá-lo melhor. Que idade teria? No mínimo 75 anos, a crer nas rugas do rosto e na aparência geral. Com uma barriga enorme, eu tive dificuldade para se locomover, mas com sua força de touro arrastava tudo ao passar. Não sei de nada, gritou Karin. O velho dava a impressão de não estar ouvindo. Ele saiu do campo de visão da câmera por alguns segundos e voltou com uma toalhinha com a qual cobriu o rosto do ex-traficante. Depois, com o esmero de um torturador experiente, começou a derramar água no pano. A triste técnica do afogamento simulado. Era impossível ver aquele filme. O velho estava afogando Karin. Seu corpo se distendia, se deformava, se retorcia em convulsões. Quando ele finalmente tirou o pano, pensei que Karin não voltaria. Uma mistura de bolhas, espuma e bile saiu da sua boca, como um geyser. Ele ficou inerte por um momento e depois vomitou e murmurou. Eu contei tudo, merda. O velho inclinou a cabeça à mesa baixa e cochichou alguma coisa no ouvido de Karin. Então comece tudo de novo. O homem estava no limite das suas forças. Eu vi terror em seus olhos. Não sei de mais nada. Então sou eu que vou recomeçar. E o velho voltou a pegar a toalha. Não! Gritou Karin. Do jeito que pôde, ele recuperou o fôlego e tentou reunir as ideias. E naquela noite, 11 de junho de 2000, Apolline e eu fomos ao 17 Arrondissement, ao número 39 do Boulevard de Beauséjour, para roubar o velho casal do terceiro andar. Recebemos a informação de que eles não estariam no apartamento. Quem passou essa informação? Não lembro mais. Meu pessoal da época. Os velhos eram ricos, mas a maior parte do dinheiro e das joias estavam num cofre dentro de uma parede do concreto. Não pudemos levá-lo. Ele falava rápido, num tom monocórdio, como se já tivesse contado essa história em um número incontável de vezes. E sua voz, alterada pelo nariz quebrado, e sangue escorria de suas pálpebras inchadas por hematomas. Pegamos alguns objetos, coisas fáceis de repassar, e depois, quando estávamos quase saindo, ouvimos tiros no andar de baixo. Quantos? 3. Ficamos preocupados e nos escondemos num dos quartos. Esperamos um bom tempo, e divididos entre o medo dos policiais que logo chegariam e o medo da pessoa que estava fazendo o massacre no segundo andar. Vocês não viram quem era? Não! Estávamos mortos de medo, estou dizendo. Esperamos vários minutos depois de ousar descer. Minutos antes de ousar descer. Tentamos fugir pelo telhado, mas o acesso estava fechado, então fomos obrigados a usar as escadas. E depois? No segundo andar, Apolline continuava morta de medo. Eu já estava bem melhor. Tinha cheirado uma carreira no quarto dos velhos. Estava completamente drogado, quase eufórico. E chegando à porta, coloquei a cabeça para dentro. Parecia uma carnificina. Havia sangue por toda parte e 3 cadáveres no chão. Apolline soltou um grito e foi me esperar no estacionamento do subsolo. Não se preocupe, vamos interrogar a sua amiga. Ela não é minha amiga. Não nos falamos há 18 anos. E o que você fez no apartamento dos Verneyal? Eles estavam mortos, eu já disse. Passei pela sala e pelos quartos e roubei tudo que eu podia. Relógios de luxo, muito dinheiro, joias e uma máquina fotográfica. Depois eu fui até a Apolline. Viajamos para Havaí algumas semanas depois e foi lá que perdemos a maldita câmera. Sim, que idiotice, pareceu aprovar o velho. Ele soltou um longo suspiro e subitamente deu um soco nas costas de Karin. O pior foi que, naquele dia, a máquina fotográfica não foi a única coisa que você perdeu. Foi sua vida. E atirou-se sobre o prisioneiro, os punhos enormes atingindo Karin com uma força inacreditável. Horrorizado, eu tive a impressão de que o sangue respingaria no meu rosto. Virei os olhos. Eu bati os dentes como se estivesse com febre. O meu corpo todo tremia. Quem era aquele homem capaz de matar com as próprias mãos? Qual era a origem da sua loucura?
O ar estava gelado. Levantei-me para fechar a porta da livraria. Pela primeira vez na vida senti-me fisicamente correndo risco de morte. Hesitei um momento em fugir para o computador, mas a curiosidade me levou a voltar à mesa e iniciar o segundo vídeo. Esperei que fosse menos horrível, mas me enganei. Deparei-me com a mesma cena de tortura extrema levando à morte. Dessa vez, Apolline fazia o papel da vítima. E no papel do algoz, um homem que só via de costas. Com um impermeável escuro, ele parecia mais jovem e menos maciço do que o assassino de Karim. O filme tinha uma qualidade pior, sem dúvida, devido ao lugar fechado. Iluminado por uma lâmpada fraca, um antro sujo e escuro, onde distinguiam-se paredes cinzas de pedras aparentes. Amarrada a uma cadeira, Apolline tinha o rosto ensanguentado, dentes quebrados e um olho roxo. Armado com um atiçador de fogo, o seu agressor, sem dúvida, já a torturava por um bom tempo. O filme era curto, e o relato da mulher dava a impressão de continuar o de Karim. Eu estava morta de medo, estou dizendo, não entrei no apartamento dos Verneyel. Corri direto para o estacionamento do subsolo e esperei Karim. Ela fungou e balançou a cabeça, para tirar uma mecha de cabelo colada pelo sangue que escorria dos seus olhos. Eu tinha certeza de que os policiais iam aparecer. Eles deviam estar chegando, inclusive. O estacionamento estava completamente escuro. Fiquei toda encolhida entre uma coluna de concreto e uma caminhonete. De repente um farol se acendeu e um carro chegou no nível inferior. Apolline soluçava, enquanto o homem do atiçador a incitava a continuar. Era um Porsche cinza, com listras vermelhas e azuis. Ele ficou estacionado uns bons 30 segundos à minha frente, pois o portão automático tinha estragado e ficou parado no meio do caminho. Quem estava dentro do Porsche? Havia 2 homens. 2? Tem certeza? Absoluta. Não vi o rosto do passageiro, mas o homem que estava no volante desceu para destravar o portão. Você o conhecia? Não pessoalmente, mas já o tinha visto numa entrevista na televisão. Tinha lido um dos seus livros também. Um de seus livros? Sim, era o escritor Nathan Fowler. E aqui a gente termina, gente, o capítulo 9 com esse plot, meu povo. Então, a Apolline viu Nathan Fowler saindo no dia do crime lá do meu Deus do céu. Eu achei que ia ter reviravolta, eu achei que a gente ia ter novidades, mas não passava que era isso, não. Quer dizer, eu pensei, cheguei a pensar, cara, Nathan tem alguma coisa a ver com isso aí, mas tipo, no caso a gente começou a ver ali que ele aparentemente teve um caso com a Sofia, com a mãe, então, da Matilde. Chocada. Chocada, totalmente, completamente chocada. Amanhã eu volto então, gente. Amanhã vamos ler os capítulos 10 e 11. Não percam, gente. Tá ficando boa essa história, tá ficando boa. Entendeu? Tá ficando maravilhosa. Gente, eu tô chocada. Será que o Nathan Fowler assassinou? Não, mas ele gostava da Sofia, gente. Como assim? Ai, gente, vamos. Amanhã. Amanhã eu volto. Amanhã a gente dá continuidade. E não perde, gente. Que tá muito boa essa história, hein? A história tá fantástica. Então, A Vida Secreta dos Escritores, amanhã de volta, com os capítulos 10 e 11. Não percam, tá? Um beijo. Obrigado por você que acompanha aqui a leitura comigo. E até amanhã. Tchau!